Na Hora do Adeus, pelo Espírito Luiz Sérgio. Psicografia Irene Pacheco Machado. Capítulo 10. A vaidade e o apego. Nosso primeiro trabalho juntos era visitar um lar onde a dona da casa, Sibila, acabara de desencarnar. Os familiares já se encontravam de volta dos serviços fúnebres. O marido, meio perturbado, mergulhado na sua dor, permanecia calado, enquanto os 3 filhos discutiam o que iriam fazer com os pertences de Sibila. As 2 moças, uma a Jussara, outra a Emi, já faziam a partilha dos pertences valiosos. As roupas chiques elas queriam, mas a maioria era colocada em caixas para serem doadas. Olhei os meus amigos de trabalho e falei a Pamela. Já vi tanto esse filme. Não sei por que há pressa em desarrumar o que está arrumado. Acho, disse a nova companheira, que é o medo de sentir saudades. Talvez a própria dor leve a família a inventariar os pequenos pertences da vida doméstica. A lei é sábia, falei. Se não tivesse inventário, seria a partilha, as brigas bem maiores. Observando aqueles filhos invadindo a privacidade da mãe, presenciei mais uma vez como o homem encarnado vive fora da realidade. Joias, retratos, cartas, roupas, tudo era vasculhado e dividido. Henrico nada falava, andando pela casa toda, e por falar nela, que casa! Havia até um quarto de ginástica, onde Sibila mantinha seu corpo esbelto. Os objetos antigos e os quadros ainda não estavam sendo divididos. E Sibila, como está? Perguntei a Henrico. Depois iremos saber. Agora estamos aqui não apenas para presenciar uma família desmanchando a casa de alguém que partiu, mas para orar, pedindo a Deus que não deixe essa família inventariar, antes do tempo, os pertences de uma mulher apegada aos bens terrenos. Ela é apegada às suas coisas? Interrogou Pamela. Muito. Ela e o marido viajavam bastante e em todas as suas viagens eram compradas obras de arte. O seu guarda-roupa consta de uma quantidade imensa de pares de sapatos e trajes, incluindo de passeio, esporte fino e toalete. Perfumes? Calculamos uns 150 frascos. Para que tanto? Indagou Plácido. Dinheiro, irmão. Dinheiro demais. Henrico, de que desencarnou Sibila? Perguntei. Plástica. Tinha mania de fazer plástica e nessa última o coração não suportou. Fiquei calado, mas pensei, coitada, como deve estar furiosa por ter morrido. O plano físico para Sibila era uma eterna festa. Oramos muito, tentando fazer Jussara e Emi terem um pouco de compaixão pela mãe. Mas que nada. As 2 eram como formiguinhas no açúcar, loucas para comer até a última porção. Silvério, irmão das 2, conversava ao lado do pai, tomando umas e outras doses de uísque. Orávamos e orávamos. Quando Emi falou, estou cansada, amanhã voltaremos a separar as coisas. Meu Deus, como mamãe tinha tralha. Voltei a pensar, por que não espero ao menos uma semana para a partilha? Tinham de começar na noite do enterro? Que gosto mais cavernoso! Elas pararam de lotear as coisas de Sibila e nós dali fomos saindo. Ainda olhei aquela mansão com seus 1.300 metros de área construída. Depois de morar em um casarão daquele, o corpo de Sibila encontrou refúgio em um estreito túmulo. O que é a cova diante da grandeza espiritual? Queira Deus que, ao despir-se do corpo físico, você, leitor, só leve a lembrança das coisas boas que lhe aconteceram. Na casa, muito bonita, agora faltava a sua dona, a sua proprietária,
que a embelezava, que fazia as coisas funcionarem. Sibila tinha vários empregados, era uma mulher muito rica. Agora vamos prestar auxílio a Sibila, disse-nos Henrico. Confesso que estava louco para saber onde ela se encontrava. Perplexo, constatei que voltávamos para a estação do adeus. Olhei Pamela, mas ela estava orando. Busquei Plácido e ele perguntou: tem tão pouco tempo assim o desencarne da nossa irmã? Pois eu pensei que ela se encontrasse em algum dos nossos prontos socorros. Henrico não respondeu. Acho que ele julgava desnecessário um esclarecimento sobre o fato. Caminhando à nossa frente, pediu permissão a Vilfredo, dirigente da paz, o encarregado daquele lugar. Falei baixo para Pamela. O que quer dizer da paz? É que sem ela, irmão, não respiramos. Morremos inertes, sem socorro, a cada minuto, respondeu Vilfredo. Dei aquele sorriso amarelo, sem graça, envergonhado, e quem me afagou os braços? Pamela, a jovem de cabelos castanhos e olhos azuis, linda, uma boneca. Fomos levados até Sibila, e ela, desesperada, gritava, julgando-se no hospital, sendo operada. Falta-me o ar, estou morrendo. Não posso morrer, sou tão jovem ainda. Meu Deus, se você existe, salve-me. Na mesma hora dizia: não jogue fora as minhas bijuterias, as minhas roupas. Eu as quero. Não façam isso. São as minhas cartas. Quem deu o direito a vocês de mexerem em meus pertences? Os enfermeiros e os médicos tudo faziam para adormecê-la, mas a cada objeto que as filhas tocavam, Sibila sentia como alfinetadas em seu corpo espiritual. Quanto apego às coisas materiais, exclamou Pamela. Minha irmã, os pertences de outrem não são nossos. Mas Henrico, ela morreu. Sim, ela desencarnou, Luiz. Entretanto, o seu espírito está vivo, consciente e lutando para compreender o que lhe aconteceu. Coitada, a família não é espírita, por isso está dividindo tudo. Luiz Sérgio, não são só os outros de outras religiões que fazem o que vemos. Muitos espíritas julgam que beneficiam aquele que se foi ao darem os seus pertences. Henrico, é certo ficar com tantos sapatos quando existem muitos pés descalços? Irmão, as lojas estão lotadas de pares de sapatos. Se um de nós adentrar suas portas sem autorização do dono, pegar uns pares para dá-los aos pobres, a justiça será implacável contra nós. O mesmo que se dá com aquele que parte. O certo é esperar um tempo, porque o recém-desencarnado receberá aulas sobre o desprendimento e aí, junto aos seus familiares, distribuirá a quem precisa aquilo que deixou. Acho fantásticas essas escolas que elucidam sobre o desapego aos bens terrenos. Soube, Henrico, por Tácita, que muitos, mesmo frequentando as aulas, relutam em dar alguns dos seus pertences. O apego é algo sério. Eu tinha uma coisa que não gostava que ninguém pegasse, era só minha, e ficava uma fera com o Cezinha quando ele a queria emprestada. Logo após o meu desencarne, eu queria que doassem tudo, como se esse gesto aliviasse a saudade que me invadia. Henrico acrescentou: cada um reage de uma maneira, você é um espírito esforçado. Nem tanto, falei envergonhado. Os outros dois riram. Acho que não estão acostumados com o meu modo de ser, mas eles chegam lá. A nossa Sibila estava muito perturbada. Pude perceber que era linda, uma jovem senhora de seus 43 anos, que me parecia mais nova que os filhos, pois o Silvério já era careca e de aparência bem acabadinha. Cheguei perto dela quando dizia:
Não pegue meu casaco que comprei na Áustria. Por favor, espere eu sarar. Eu viajo com seu pai e trago um igualzinho. Irmã, que Deus lhe dê a paz. Oh, doutor, não fale assim. Vou pensar que estou morrendo. Tenho pavor da morte. Apertei sua mão, pedindo a Deus que ela encontrasse a paz. Como o recém-desencarnado precisa de paz. Por isso, os pregadores religiosos, os padres, os pastores, enfim, todos dizem: descanse em paz. Verdade. Feliz daquele que vive no mundo espiritual em paz com a sua consciência. Nisso, os enfermeiros foram levando Sibila. Ela ainda me olhou com carinho, como se me pedisse ajuda. Por que o homem, por mais poderoso que seja, sente-se tão desesperado quando morre? É como se fosse para um país estrangeiro, onde ele não se preparou para visitar. Está com a roupa do corpo, sem documentos e sem dinheiro. Por mais que procure um rosto conhecido, não o enxerga, porque conforme o estado emocional do recém-chegado, ele não tem condição de sequer cumprimentar aqueles que o esperam, até acertar tudo. Acontece o mesmo quando chegamos de viagem. Apresentamos passaporte, nossas malas são revistadas pela alfândega, enfim, primeiro vem a burocracia, depois é que vamos conhecer o lugar visitado. Até chegar nesse ponto, haja coração. Sibila estava sendo levada para um hospital. Vamos acompanhá-la, convidou-nos Henrico. Foi o que fizemos. E lá, a nossa amiga sentiu-se mais aliviada. Percebi uma lágrima beijando o seu lindo rosto. Enxuguei-a com a minha mão. Ela me sorriu, falando: agora é que percebi que morri ao ser tocada pela sua mão. Não entendi, falei. Uma pessoa viva não tem a suavidade da sua mão. Mas eu sou vivo. Desculpe, não compreendo bem essas coisas. Mas agora lhe pergunto: morri? Sim, você desencarnou. O espírito não morre, mas o seu corpo físico não aguentou a operação e expulsou a sua alma. Meu Deus, como poderei viver aqui, longe da minha família? Mas você não vai ficar longe da sua família, ela está logo ali. É só dar um passo, os dois mundos se entrelaçam, só os encarnados é que não percebem. E os outros, quem são? Este é Henrico, o jardineiro de Jesus, que presta assistência a quem deixa o corpo físico na terra. Este é Plácido e esta é Pamela, nossos companheiros. Eu sou Luiz Sérgio e todos nós prestamos auxílio a quem necessita. Obrigada, eu irei precisar muito. Não acreditava nessas coisas, era materialista. Não compreendo um Deus que mata, que se deixa ser torturado em uma cruz, que faz nascer aleijados, cegos, mudos e defeituosos. A irmã está confundindo Jesus com Deus, mas não vou defender o nosso Criador agora. No momento, estamos preocupados com o seu equilíbrio. Mas um dia quero reencontrá-la e vou lhe apresentar Deus, o nosso Pai amado. É fácil ser materialista, é a chave do tudo podemos. Ignorar o pobre e a miséria, ganhar sempre, ser esperto, enfim, o materialista muitas vezes só pensa nele. Tem razão, eu sempre pensei que havia sido uma das escolhidas para ser rica. E por que iria dar assistência àqueles que nem mesmo Deus quis? As religiões não têm respostas às perguntas inteligentes. Todas elas só pregam a fé, fazendo do religioso um fantoche. Ele ama a Deus porque o teme. Serve à igreja porque todos precisam de religião. Assim dizem os religiosos. Irmã, o que era a morte para você? O fim. Julgava que, morto o corpo, tudo acabava. Nunca procurou saber por que algumas vidas são tão passageiras? Não, nenhuma vez.
A morte para mim sempre foi um tabu. Desde que nasci, nunca me faltou nada. Como ia pensar em morte, tendo tanta coisa para fazer? Ninguém da sua família jamais lhe falou em Deus? Minha mãe. Ela ajudava os padres e, quando ia à Itália, visitava o Papa. Eu também fui recebida por ele, mas o resto nunca me aguçou a curiosidade. Volto a dizer, a minha vida era cheia de acontecimentos inesquecíveis. A irmã nunca fez uma prece? Espere, acho que sim. Quando, em uma viagem internacional, o avião nos pareceu que ia cair. Lembrei-me de pedir a Deus, mesmo não acreditando nele. Irmã, e agora? O que sente? Medo, muito medo. E depois, sempre temia com a minha morte os meus filhos se apoderassem dos meus bens. Por quê? Eles não podem? Não é bem isso. Cada um tem o que é seu. Todos eles têm casa, carro, joias e boas roupas. Por que irão querer o que é meu? Há pouco me pareceu que tudo o que me pertencia estava sendo desarrumado. Me senti tão mal, mas agora sinto-me mais tranquila. E se por acaso seus filhos dessem todas as suas roupas e repartissem os seus bens? Confesso que ficaria furiosa. Não quero que ninguém fique com as minhas roupas. A casa é grande, que guardem meus pertences em um dos quartos. E você ficará ao lado deles? Não sei como a liberdade funciona aqui, se podemos ir em casa sempre. Henrico interrompeu nosso diálogo, aconselhando-a. Irmã, descanse. Amanhã será um dia difícil. Primeiro vai se recuperar. Depois será elucidada sobre as coisas do espírito. Até lá, esqueça os que ficaram e busque a paz interior. É muito bom para o recém-desencarnado limpar a sua casa mental. Aprendi alguma coisa sobre meditação. Quando fui à Índia, procurei um yogi e com ele aprendi a respirar e a meditar. Seria muito bom para você, Sibila, começar logo a exercitar a meditação. Gostaríamos que orasse. A prece é a mão de Deus em nós. Contudo, usaremos a ferramenta com a qual a irmã sabe trabalhar e, como gosta de meditar, vamos iniciar um tratamento com a mente. Cada homem possui uma imensa responsabilidade com a sua mente. Não lhe é conveniente pensar em coisas más. Ele tem de pensar somente em coisas boas. A irmã, que tem conhecimento da meditação, tem por dever usar o pensamento para o bem. Não é aconselhável pensar em tristeza, em saudade, em perdas. A meditação vai levá-la à tranquilidade de que tanto precisa. Não sei se seria capaz de meditar. Estou tão perturbada. Vamos então orar. Senhor, tem piedade do nosso espírito, que faminto e desesperado deixou a veste física em busca da beleza espiritual e que jaz neste leito à espera de uma nova vida. Que o nosso amanhã encontre as flores sorridentes de orvalho e as eras brilhantes pelo sol. Que o nosso espírito, ainda peregrino, segure as mãos estendidas até nós para nos levantarmos com fé em Ti, Pai amado. Ajuda-nos, Senhor. Quando Henrico terminou a prece, Sibila ainda estava indiferente. Durante a oração, ela olhava tudo ao seu redor. A prece não lhe havia tocado ainda o coração. Jamais fizera uma prece em sua vida. Não sei como pode alguém, nessa hora, ficar indiferente, olhando a própria roupa ou o ambiente ao seu redor. Seria tão bom se tivesse ouvido a prece de Henrico. Mas ela não encontrou Deus ainda. Por intermédio daquela irmã, percebi o quanto o homem precisa buscar a Deus. Muitos se deitam e se levantam sem se lembrar que Deus existe, mesmo sentindo a fragilidade do corpo físico,
pois quem não tem uma dor de cabeça ou uma dor de dente? Continuam julgando-se donos da situação, não param para pensar o que está acontecendo nos hospitais e em muitos lares, e assim, caminhando na terra, longe do mundo espiritual, vão amontoando iniquidades e ficando cada vez mais sem coração, presos às coisas temporais. Egoístas, avaros e vaidosos, fazem da sua vida uma vida sem amanhã. Para eles, só o hoje é importante. Estávamos diante daquela bela mulher que, em busca de mais beleza, encontrara o desencarne. Agora, no mundo espiritual, relutava em aceitar a verdade. Seu olhar vagava em busca de algo que lhe desse a certeza de que não morrera. Enquanto isso, a família se livrava de tudo o que considerava inútil. O marido, fumando seu cachimbo, pouca importância dava aos pertences da mulher. Algumas vezes seus filhos riam ao se depararem com algum objeto que eles achavam pavoroso. Olhamos a carteira da nossa irmã. Os seus pertences ainda lhe eram importantes e o marido, cuidadoso, selecionava, junto ao atestado de óbito, todos os documentos que seriam requisitados para o recebimento do seguro. Se não fosse isso, até a carteira de identidade, tudo iria para a lata do lixo. Os cartões de crédito nada mais valiam, distantes da sua dona. Fui saindo devagar, pensando: se todos fossem espíritas, mais fáceis seriam desencarnes. Não sabemos ainda por que o homem teima em não aceitar algo tão verdadeiro. É só olhar ao seu redor e pensar o que estamos fazendo aqui, para onde foram os nossos familiares que já desencarnaram, o porquê do envelhecimento que sofremos. Nada me entristece mais do que presenciar pessoas fugindo dos compromissos espirituais e ficando cada vez mais apegadas à matéria, julgando que a vida física é eterna, sem dar uma educação religiosa para os filhos, deixando de buscar no estudo as respostas de que necessitam. Gostaria de gritar para que todos os surdos pela vaidade parassem por alguns instantes e meditassem sobre a própria vida. Tenho certeza que pelo menos um friozinho na barriga alguém iria sentir e talvez buscasse Deus no seu próximo, deixando o materialismo de lado. Luís, só é cego quem não deseja enxergar. Os chamados estão aí, obtemperou Henrico. Não só pela nossa voz, mas em todas as religiões sérias, o homem é convidado a reformular sua vida. Infeliz daquele que o emprego, a família, os amigos tomam todo o seu tempo. Esse, quando desencarnar, ficará sempre reclamando: por que o Senhor não me deixou no corpo físico? Tinha ainda muito a fazer. Estava bem no meu emprego, tinha uma família bonita. O que vim fazer aqui? E o que lhe será respondido? Perguntei. A casa do Pai é o universo, a imensidade, o infinito, esclareceu. No dia em que o encarnado descobrir isso, buscará o caminho que nos leva a Deus. Mas enquanto ele estiver apegado à sua própria vida, passará pela terra e pouco proveito tirará dela. Terá uma vida comum sem ajudar Deus na construção do seu reino no coração das criaturas. O homem apegado às coisas temporais nega à família o acesso às coisas de Deus. Ele se lembra do Senhor somente na hora das amarguras, e mesmo nessa hora, o Senhor vem em seu auxílio. Ele nunca deixa de socorrer os seus filhos. Estávamos novamente junto à família de Sibila, que infelizmente continuava a se desfazer dos seus pertences. Olhamos o quarto da nossa irmã em desalinho. Pensei que iríamos ajudar aquela família tão apegada à matéria,
mas Henrico nos convidou a irmos embora.